Já dei início, tá? Então vamos lá. Bom, para quem não me conhece, né, eu me chamo Fátima Benicasa. E atualmente eu sou a presidente da Associação Nacional de Osteogênese Imperfeita. Eu sou mãe de 2 pessoas adultas, né, com osteogênese imperfeita. Eu quero dar boa noite a todos, né, e a todas e dizer que vocês sejam muito bem-vindos, tá? Hoje é o dia 21 de setembro, é um dia nacional de luta das pessoas com deficiência. E essa data ela tem um significado muito especial. Ela representa a luta contra o preconceito, a luta por questões como igualdade de oportunidade, por respeito às diferenças e à inclusão social. Para marcar essa data, escolhemos o tema Trajetória de Estudo, Trabalho e Inclusão de Meninas e Mulheres. O nosso bate-papo, né, tem como convidada as meninas e mulheres que têm histórias a contar de escolaridade, de trabalho e de inclusão. Né? As nossas convidadas é a Nayane Albuquerque, a Thaís Luzia e a Juliana Teixeira. Tá? Após a apresentação, né, das 3 convidadas, nós vamos fazer uma apresentação do vídeo, né, que tem o tema raras trajetórias sobre experiência de pessoas com doenças raras. Deixa eu permitir aqui as pessoas entrarem. Só um minutinho. Então, para dar início, né, nós vamos convidar a Nayane para se apresentar, né, e contar a sua história aí para gente. Seja bem-vinda. Gostaria de registrar a ausência da Marta, né, da doutora Marta, por ela estar com um problema particular, né, de saúde na família e está pedindo 1000 desculpas de não poder participar. Mas mandou um recado dizendo que ama todas nós, né, mulheres, meninas, e que ela gostaria muito de estar, mas ela acredita que não será possível. Se der, ela vai entrar um pouquinho, tá bom? Para bater um papo com cada uma de nós. Então, fica à vontade. Bom, pessoal, boa noite. Um prazer enorme ter sido chamada para participar dessa conversa. Eu sou Nayane Buarque, tenho osteogênese imperfeita, né? E isso foi descoberta após o nascimento, assim que eu nasci. E ao longo da minha vida, eu tenho muito que agradecer a forma que a minha mãe lidou com todas as dificuldades, com todas as novidades, né, que surgiram na vida dela com 20 anos de idade, com uma criança com uma questão física que ninguém conhecia, né? Pelo menos ela não conhecia, nosso ambiente de convívio ninguém conhecia. E minha mãe foi muito corajosa, sempre me colocou para viver, né? Apesar das expectativas dos médicos, logo ao nascimento, falaram que eu viveria até os 8 anos. Então imagina na cabeça de uma mãe o que é isso, né? Ficar cada aniversário achando que seria o último. Mas a minha mãe nunca desistiu, né? Nunca cabeça e sempre me botou para viver. E eu acho que é isso, né? Então, sempre estudei em escola regular, sempre fui muito bem aceita e muito bem incluída em todas as atividades escolares, sempre tive amigos, enfim. Então, tive uma infância muito feliz, uma adolescência muito feliz, cheia de experiências, de erros e acertos, como qualquer adolescente. E assim que saí da escola, fiz biomedicina. Me formei como biomédica pelo IBMR. E fui fazer pós-graduação na UFRJ, em microbiologia. Concluí a pós-graduação. Porém, quando terminei tudo isso, né, essa jornada toda de estudos, eu vi que eu não iria me enquadrar nos padrões necessários para atuar na biomedicina.
porque tendo osteogênese, eu sou muito pequena, né? Eu uso cadeira de rodas motorizada, tenho plena autonomia, tá? Mas, infelizmente, os laboratórios não têm acessibilidade, é tudo muito alto, né? Todo equipamento é muito elaborado, assim, não teria condição física mesmo de atuar na área. Com isso, fui estimulada, sempre tinha perdido tempo, até que um belo dia, eu assistindo televisão, eu vi uma fonoaudióloga atuando com uma criança com síndrome de Down. E eu me encantei. E eu falei, nossa, acho que é isso. Acho que é isso que eu quero para mim. Cuidar das outras pessoas. E foi assim que eu me inscrevi na fonoaudiologia, fiz o curso, me formei, já sou pós-graduada em linguagem, trabalho com crianças. E, incrivelmente, né, o Fernando Segura sempre me acolheu em todos os momentos da minha vida, tanto como estagiária na época da biomedicina, mas também como estagiária na fonoaudiologia. Então, eu considero realmente que é a minha segunda casa, né, que sempre me deu oportunidades e me encorajou a seguir, a buscar o meu caminho, não desistir. E hoje eu atuo com crianças autistas, muito pequenas, uma faixa etária de 2 a 7 anos de idade, mais ou menos nessa média, crianças com síndrome de Down. E eu posso dizer que, apesar das minhas diferenças, né, eu fui muito bem aceita, né, eu fui muito bem recebida pelos pais, pelas clínicas que me empregaram, né, que me possibilitaram colocar em prática tudo que eu aprendi, né? Claro, as barreiras existem, as dificuldades existem, né? A acessibilidade na cidade onde eu trabalho, por exemplo, que é Rio das Ostras, trabalho no Rio e em Rio das Ostras. Então tem toda essa logística aí de ir e vir, né? Já são 4 anos nessa luta, mas eu acho que a gente tem que levantar a cabeça e seguir, sabe? Não é fácil, mas se a gente desistir, se a gente se deixar abater, as coisas ficam mais difíceis, sim. Tá? Então, acho que é um dia de cada vez. Claro, devemos respeitar os nossos limites, mas não nos impor limites. Eu acho que a questão é essa. E eu estou muito feliz de estar podendo falar um pouquinho da minha história, de compartilhar com vocês. Eu sei que nem todos os... claro, parece que falando assim, tudo são flores, né? Eu nunca passei por um momento ruim, passei por vários momentos ruins, sim, mas eu prefiro lembrar dos bons, né? Eu acho que são esses que me motivam a seguir e a dar o meu melhor para os meus pacientes e para as pessoas que estão comigo. Fátima, não sei quanto tempo eu falei, eu falo pra caramba, então eu tô sendo super controlada. Pode falar mais um pouquinho, ainda tá dentro do seu limite. Pode falar mais um pouquinho, tá dentro do seu limite, pode. Então, assim, dentro das dificuldades que eu encontrei, eu acho que é importante a gente falar das dificuldades também, né? Claro. Eu acho que de tudo é a questão da acessibilidade e da forma que as pessoas lidam com as pessoas com alguma necessidade especial, né? Então, sendo cadeirante, muitas vezes as pessoas me tratam como se eu fosse criança, né? E aí fala comigo com aquele ar infantilizado, aquela coisa, ou gritando como se eu tivesse alguma questão auditiva, enfim. E eu estou entendendo ao longo da minha vida, e eu acho que isso é uma aprendizagem, porque no início a gente fica muito bravo. Eu, pelo menos, sou assim. Eu fiquei muito brava no início. Com os olhares, com os questionamentos meio inapropriados, né? Mas ao longo do tempo a gente vai descobrindo que é falta de conhecimento, é falta de vivência, é falta de empatia, muitas vezes, claro, a gente está num mundo aí que
Infelizmente, empatia está zero ultimamente, mas eu acho que se a gente se aceita e se a gente se dá a oportunidade de falar a respeito, né, de expor a nossa questão, claro, tudo dentro do nosso limite, né? Mas se a gente se coloca, se a gente se impõe de certa forma, as pessoas começam a ver que nós somos pessoas ativas mesmo, né? Pessoas que trabalham, pessoas inteligentes, pessoas que têm condição, né, de ser útil para a sociedade, de contribuir com a sociedade como um todo, né? Então isso é muito importante, né? Eu acho que se expor hoje em dia é necessário para ajudar outras pessoas. Foi, Fátima? Foi. Eu só gostaria que você falasse um pouquinho do seu período de faculdade. Como é que foi? A dificuldade, locomoção, se era adaptada. Como é que foi? A primeira faculdade foi no IBMR, né? E o IBMR, ele é muito bem planejado, né? Então, assim, tinha elevador, tinha banheiro com acessibilidade. Então, assim, foram necessárias pouquíssimas adaptações, mas, assim, em termos de cadeira mesmo, né? Para eu fazer o curso. Na UFRJ foi muito difícil, mas o que foi difícil na UFRJ foi o transporte, porque eu ia de van, né? Então vocês imaginam a luta que foi pegar uma van comum, desmontar uma cadeira motorizada, confiar num motorista que não tinha intimidade, não conhecia, mas foram pessoas muito queridas, me ajudaram muito. Então, era mais essa questão da distância mesmo, do deslocamento. E dentro da própria UFRJ, eu consegui fazer meio que uma mobilização lá, junto com o Léo, que era um professor também com deficiência. E nós conseguimos fazer uma rampa de acesso para o subsolo. Essa rampa não existia, né? Enfim, a rampa só ficou pronta depois que eu fui embora. Mas está lá, quem precisar agora tem, né? E na minha segunda graduação, que foi na Veiga de Almeida, eu também tive acesso às salas. Nós tínhamos alguns poucos problemas em relação à manutenção do elevador, né? Porque aí entra uma questão muito complicada, que é a educação das pessoas. Todo mundo deve usar o elevador. Então, aquele elevador vivia quebrado. E aí, quando eu precisava, não tinha. Então, eu tinha que descer toda a turma, botar na sala de baixo, para que eu pudesse assistir às aulas. Mas, assim, toda a equipe da fonoaudiologia, né, da Veiga de Almeida, sempre se dispuseram a me ajudar muito bem, né? Mas aconteceram muitos problemas, muitos mesmo. Então, assim, são coisas que aos poucos a gente vai entendendo, e eu acho que é uma questão de conscientização também do local que a gente está. Isso é muito importante, né? A gente se impor um pouco também, porque as pessoas não percebem o quanto a atitude delas interfere na vida do outro. Então, por exemplo, o metrô. Eu sempre usei o metrô. E quantas vezes eu chegava no metrô, o elevador quebrado porque subiam 5, 6 ao mesmo tempo, né? E pessoas que não precisavam utilizar, né? Então isso eu acho que é uma questão de conscientização. Que pena que o metrô não faz esse trabalho. Eu acho que está aí uma dica, Fátima, se puder, né, fazer uma campanha aí de conscientização das pessoas, porque realmente é muito difícil. Né? Às vezes eu deixei de trabalhar, já deixei de atender, deixei de estudar por não ter como ir. Então isso realmente eu acho que foi o que mais pegou para mim, transporte. Ótimo. Alguém quer fazer alguma pergunta para a nossa amiga Nayane? Não sei se o que apitou aí foi o chat, Fátima. Não foi. Então eu fui muito bem clara. Não foi bem clara, viu? Que
Que bom, né? Muito obrigada, né? Foi ótimo. A Leandra quer fazer uma pergunta. Fala. Diga. Oi, tudo bom, Nayeli? Tudo bem? Eu sou jornalista, eu tenho 43 anos, conheço a Fátima já faz um bom tempo. Você contou que você fez primeiro a biomedicina e infelizmente não conseguiu atuar pela falta de acessibilidade. Mas eu queria saber, foi só acessibilidade física ou você também encontrou preconceito, discriminação por parte da categoria médica e principalmente dos locais onde você tentou trabalhar? Conta um pouquinho como é que foi essa sua trajetória de não ter continuado a atuar, já que você estudou, se preparou e talvez porque você não partiu para pesquisa. Queria que você falasse um pouco disso, se puder. Muito obrigada. Leandra, obrigada pela sua pergunta. Super importante o que você falou. Realmente, eu tentei ser sucinta aqui e a gente acaba deixando, né, de falar coisas importantes. Realmente, o meu maior problema foi a acessibilidade do local e dos equipamentos, né? Mas, sim, sempre é preconceito. Né? É um preconceito meio escondido, sabe? Uma coisa que não é tão escancarada, mas a gente percebe, né? Eu sou muito ligada no olhar das pessoas, na forma que as pessoas me tratam, né? Então a gente já está um pouco cascuda nisso, a gente já percebe. Assim, muitos processos seletivos que eu fiz, na época da biomedicina, tá? Foi muito interessante, porque nunca havia tal vaga, né, para pessoas com necessidades especiais, então eu concorria com todo mundo mesmo, tá? Não estou falando de concurso público, estou falando de vagas mesmo, disponíveis em empresas. E aí, incrivelmente, às vezes a minha pontuação era maior, às vezes a minha qualificação era muito maior, mas eu nunca entrei. Né? Eu nunca fui chamada, sempre muito elogiada, mas no final, infelizmente, né, não vai ser possível no momento. E aí as desculpas sempre eram uma questão da acessibilidade, né? Estamos na empresa no momento, não tem condição de receber, de oferecer tudo o que você precisa, né? Como se a gente precisasse de um mundo de coisas. Parece até que era uma rede, mas assim, a gente percebe, né, que acontece sim. Não foi uma coisa escancarada, não foi uma coisa agressiva, mas sim, acontece. E hoje, dentro da fonoaudiologia, de uma forma muito diferente, eu também encontro isso, tá? Eu também encontro isso numa questão de duvidar da minha incapacidade, de achar que eu não posso dar conta, né? E graças a Deus eu tenho feito as pessoas quebrarem a cara um pouco, porque eu estou dando conta, né? Até onde der a gente vai. Então, assim, eu acho que é isso, Leandra, acontece sim. Não é fácil. Nesses momentos é um tabefe que a gente leva, né? Da realidade, porque às vezes tudo dá tão certo, sabe? Você é tão motivada, você vai atrás, você meio que esquece. Que você esquece o que pode acontecer, sabe? Aí para lembrar a gente que a vida está aí, né? E que essas pessoas existem, Leandra. Espero ter respondido.